Então, uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui na quarta aula, ao vivo, né, síncrona, da disciplina Relato Integrado de Sustentabilidade. E como estava previsto no cronograma, hoje nós temos uma palestra, com a professora Solange Garcia. Ela vai falar o currículo dela, que é extenso, né, mas o que me marca mais é que ela é minha amiga, né, e assim segue esse tema lá já desde do início, né? Esse evento está gravado, vai ficar disponível aí para vocês depois. Então, eu já passo a palavra para a professora Solange Garcia. E boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço muito, né, poder participar aqui dessa aula tão famosa, né, do professor Kassai. E também tem essa alegria, né, sempre de revê-lo, porque eu conheci quando eu estava fazendo o doutorado na USP, né, na FEA USP, né. Então, aquelas lembranças, aquele momento do doutorado foi um momento muito privilegiado, muito feliz, né? Porque a gente estava fazendo alguma coisa assim, realmente com muito propósito, né? E na época eu não estudava ainda, né? Não tinha esse tema ainda, né? E depois eu fui reencontrar o professor Kassai aí nessa jornada, né? De estudar a questão da sustentabilidade aí na contabilidade, né? Então sempre é assim, sempre um momento aí de muita alegria que eu agradeço muito, viu? Kassai está aqui, né? Me sinto assim honrada de poder aqui trazer algumas contribuições aí para os alunos, né? Para os seus alunos, para os nossos alunos USP, né? Que eu também sou aí professora da USP de Ribeirão Preto, né? No departamento de contabilidade. Eu vou falar alguns pontos aqui do meu currículo, coisas que eu acho que são mais assim relevantes, né? E mais próximas, né? Eu não tenho uma carreira completa na universidade, eu digo sempre isso, porque eu iniciei, inclusive, tenho uma formação aí diferente, né? Não era esse o caminho, eu mudei aí ao longo da minha trajetória profissional. A minha formação é matemática, fiz mestrado em matemática, trabalhava no Banco do Brasil, né, na área de controladoria, quando eu conheci, né, o doutor, eu trabalhava, na verdade, na área de finanças, né, e aí, quando encontrei, né, essa área de controladoria, foi por conta de um projeto também no Banco do Brasil, e eu adorei, eu me apaixonei pela área de contabilidade, né, e aí, realmente, resolvi fazer o doutorado. E depois aí de algum tempo é que eu fui encontrar, né, com esta área ainda quando saí do Banco do Brasil, a primeira pesquisa minha já foi, a primeira orientação de mestrado já foi na área de sustentabilidade. Eu já vi ali uma relação muito boa, principalmente com pontos que nós vamos ver aqui no relato integrado, que é a multidimensionalidade. A sustentabilidade é multicritério. Ela por quê? Porque as decisões envolvem muitos critérios, né? Então, ela é multidimensional, não é uma dimensão só. E era algo que tem muito a ver com matemática, isso, né? E acabei até fazendo aí umas pesquisas, uns estudos, né? Tive na Escócia e lá fiz um pós-doutorado realmente em contabilidade da sustentabilidade, a Sustainability Accounting, que nós não temos uma tradução ainda aqui formal, né, nossas áreas, mas na literatura internacional, Sustainability Accounting é uma área, né? E depois no ITA, porque tem muito a ver com esses métodos aí de tomada de decisão. Eu acho que é isso. Eu participo da Comissão Brasileira do Relato Integrado, como o professor Kassai também participa, né, desta comissão, que é muito relevante aí também. Eu vou falar ao longo da minha apresentação. Bom, então, vou dar início, tá? Então, a nossa agenda, vamos falar um pouquinho desse histórico do relato integrado, alguns conceitos aí, né, que não dá para ser tudo, porque realmente é muito abrangente, né, esse tema, tá? A estrutura, né, desse documento, tá? Da estrutura conceitual do relato integrado e alguns pontos aí da implementação no Brasil. Ao longo da nossa apresentação, nós vamos ter uns momentos de reflexão e também parar para algumas perguntas, tá?
Vamos deixar um tempo aí, mas ao longo, se vocês quiserem fazer pergunta, tranquilo, né? Professor Kassai, eu não vejo aqui o chat, mas você pode aí Sim, falar, né? Me dar um toque e eu vou e eu paro para fazer, né? tá ok, pode Também deixar. alunos podem abrir o microfone à vontade, é uma conversa, né? Espero aqui uma conversa bem tranquila, tá? Muito bem. Antes de eu começar, é que eu tenho essa mania. Eu não gosto de falar de uma coisa sem ter pelo menos uma ideia. Então, vamos começar a falar do assunto, mas a gente não tem uma ideia do que nós estamos falando, né? Estamos falando dele, mas não temos uma ideia, tá? Então, eu trouxe aqui só uma definição, assim, informal até, né? Sobre o que é essa estrutura conceitual do relato integrado. Até pus aqui, é um protocolo internacional, tá? Ela tem um nome mais técnico, né? Que é essa estrutura, o framework, tá? Porque a gente acostumou a falar em protocolo, né? Aqui, um protocolo para orientar a elaboração e divulgação de informações financeiras e não financeiras de forma integrada. Esse que é o propósito, né? Que essas informações fossem divulgadas de forma integrada. O protocolo, porque a gente tem um histórico longo de divulgação de informações de sustentabilidade, né, ou não financeira no Brasil. O relato integrado não é o primeiro, né, deles, né, e o GRI foi sempre tratado como protocolo, né, então a gente tem já, né, o balanço social, né, então tinha muitas iniciativas aí, né, não muitas, mas algumas relevantes, né, que as empresas vinham divulgando. Então, já vamos falar desse histórico, né? Que ele é longo, né? Bom, eu vou tentar ser breve em muitos pontos, apesar de falar muito, né? Precisa dar uns cortes aí para você passar, né? Mas a gente vai falar desse histórico desde a sua criação ali em 2010 é que foi criado, né? A organização que depois veio a emitir, né? Essa estrutura conceitual, tá? Esse guia, né, de orientações, que foi o IRC, que é o International Integrated Report Council, e essa organização ela foi criada a partir de um projeto chamado A4S, Accounting for Sustainability, tá? E muito curioso, eu já vou passar o próximo slide, né, só para mostrar esta questão, que é sempre curioso, por quê? Porque este projeto, ele faz parte, né, ele faz parte das entidades de caridade, né, que era na ocasião, né, o príncipe Charles, né, agora o rei Charles, né, que estava à frente, pois não só, né, como um colaborador, né, uma instituição beneficente, mas atuante, né, ele é atuante, ele participava ali, sabendo, das reuniões, recebendo aí muitos, assim, na verdade, esse é um movimento de auditores, de contadores, né, de empresas, né? Então, essa é a Forest, que era uma organização de 2004, né? Tá? Que é voltada, né? Você vê, curioso, porque muita gente não associa, né? Esta a accounting, né? Contabilidade com o príncipe Charles, né? Tá? Então, ele, além de financiar, e também, né, ele tinha uma atuação forte. Eu tenho um livro, inclusive, que o prefácio é dele, né, e tal. Kassai, para mim, eu deixei a barra de pessoas aqui do lado direito. Isso não atrapalha a gravação? Atrapalha ou não? Não, 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 porque de maneira nenhuma. você vê de outra forma aí, né? Tá ok. Vocês estão vendo aqui o lado direito, que eu vou deixar para o professor Kassai falar dessas curiosidades aqui, porque faz parte da vivência dele, da história, né? Aí da FEA de São Paulo. Olha aqui do lado direito, o que é? Ah, você mesmo pode falar, mas tem a foto aí do Rei Charles, que você já comentou. Aqui a terceira é o professor Nelson, que foi um dos articuladores aí, né? E a do meio foi um evento em 2010 lá na FEA. Esse Uhum. senhor de terno mais claro é o Ernest Ligteringen.
então, na época, presidente da GRI Internacional. E foi feito o primeiro evento no país para discutir relato integrado. Na verdade, a gente discutia sobre integração de aspectos financeiros e não financeiros. Então, é isso. Tá? Tem tudo no YouTube, na biblioteca do NEC. É, muito legal, né? Então, esse movimento aí, já desde o início, né, que é acompanhado aí, né, pelo professor Nelson, né, o pessoal aí da USP São Paulo. Então, foi criado, e aí, de 2011 a 2013, eles lançaram, né, muitos projetos pilotos no mundo todo. E aqui no Brasil, particularmente em 2012, teve o projeto Pioneiras, com 12 empresas, tá? Aqui já foi criado, né? Então trouxe aqui esse destaque, né? Foi criado em 2012 a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, né? Coordenado aí pela Vânia Borghetti, que até hoje vem liderando, né? Esse grupo que nós participamos. E em 2013 foi lançado, então, após a ideia era testar, né? Nesses projetos pilotos. Em 2013 teve o lançamento, então, da primeira versão do que a gente chama framework ou estrutura conceitual do relato integrado. Em 2014, ele foi traduzido pela FEBRABAN, e aí nós temos aqui já em 2020, né, algumas normatizações, né, vamos dizer assim. Primeiro, a aprovação dessa estrutura pelo CFC, né, então emitiu uma orientação técnica chamada CPC 09, que era o seguinte, não era obrigatório, mas quem quiser, quem decidisse, as empresas que decidissem, né, divulgar de acordo com o relato integrado, teria que seguir a estrutura. Não mudou nada da estrutura internacional, mas elas deveriam, então, seguir esta estrutura, que era a estrutura traduzida aí, né, do framework. E aí também, aí sim, a CVM, né, ela lançou a resolução, né, a CVM 14, que aí sim trouxe uma normatização já, né, para esse assunto, onde ela dizia que, né, diz a resolução, né, que as empresas que divulgarem, não é obrigado, não trouxe ela como obrigatório, né, mas as empresas que resolvessem divulgar, chamasse de relato integrado, deveria seguir, né, essa norma técnica. E, se divulgasse o relato integrado, deveria, então, fazer uma asseguração limitada, tá? Certo? Então, deveria fazer a asseguração limitada do seu relatório, tá? Então, já trazendo esse aspecto normativo. Em janeiro de 2021, foi lançada uma segunda versão desse framework, tá? Que só foi traduzido agora, tá? Aqui embaixo, em junho de 2024, que foi traduzido para o português, foi lançada essa versão, mas ela já existia aqui em 21. Bom, mas aí começou um movimento, né? No mundo aí sobre a questão de normatização, tá? Da divulgação de informações, né, financeiras e não financeiras. E em junho de 2021, essa organização que lançou o relato integrado, que é o IRC, ela se fundiu com outro padrão, porque veja aqui embaixo que eu trouxe aqui várias organizações, que é a chamada sopa de letrinha, que vinha convivendo, né, o mercado, os relatórios de sustentabilidade, enfim, que são padrões, né? Padrões, protocolos de divulgação de informações, cada um com um escopo diferente, não competiam, mas o GRI, que trazia muitos indicadores, esse símbolo aqui é do relato integrado, né? É azulzinho, este aqui é de mudanças climáticas, o CDP, aqui esse também, o CDSB, o SASB, que são vários padrões para a indústria, né, voltados também para a divulgação de informações chamadas materiais, né? Então, ele traz vários temas materiais, TCFD, que é para também relacionado a mudanças climáticas, mas no sentido de mensurar os impactos financeiros, né, das mudanças climáticas, enfim. E esse é o símbolo aqui da IFRS, tá? Que, afinal, foi juntado, então, né, houve uma fusão, mas logo em seguida, a Fundação IFRS, que é aquela que emite padrões de contabilidade,
ela também passou, né, fez uma chamada, uma audiência pública, se ela deveria se meter nesse assunto, de lançar padrões para divulgação de informações de sustentabilidade, né? Enfim, na COP26 ela anunciou que sim, que seria. Então, aí foi um movimento muito rápido, né? Um movimento muito rápido de lançamento, então, de 2 minutas de informações. Então, você vê que até aqui, onde a gente está falando, não tinha todas as divulgações de informações sustentabilidade, elas eram voluntárias, tá? Então, daqui para cá, olha, de novembro de 21, março de 22, já foi feita essa consulta pública, e depois, no Brasil, já foi criada a Comissão Brasileira de Pronunciamento de Sustentabilidade, né, que é uma comissão que cuida, né, desses pronunciamentos, assim como cuida das normas de sustentabilidade, os CPCs, né, o CPCS, né, agora foi criada, enfim, houve essa consolidação do IARC dentro da estrutura da Fundação IFRS, né? Por isso que a gente tem esse símbolo agora, que o Integrated Report, ele agora parte da Fundação, está sob, né, os cuidados, as atualizações da Fundação IFRS, certo? Então, agora nós usamos essa sigla, não mais esse azulzinho aqui, é esta aqui, que o relato integrado passou a fazer parte da Fundação IFRS, tá? E aqui foi aqui no Brasil, né? Então, agora em 23 teve a divulgação, ano passado, no meio do ano passado, essa divulgação desses padrões de sustentabilidade, já traduzidos em português, entrou em audiência pública, já acabou a audiência pública, tá? Entrou no começo do ano, em audiência pública, acabou agora em julho, e agora vamos lançar realmente aí, né? Esses padrões como norma técnica no âmbito aí do nosso Conselho Federal de Contabilidade. Mas já existe uma norma da CVM que exige que as empresas divulguem, né, as informações de sustentabilidade a partir de 2026. As empresas de capital aberto, tá? Securitizadoras, né? Tá? Então, e outras, as companhias, as empresas securitizadoras e as empresas de capital aberto, tá? Que divulguem as informações, né, a partir de 2026. Então, hoje nós temos uma normatização que está começando, então há um movimento muito grande, onde vocês devem estar ouvindo aí muita coisa, né, sobre as normas IFRS S1, S2, por quê? Porque é um movimento de normatização, tá? Que não existia, certo? E agora aqui, então, aqui eu falei, o relato integrado teve a sua versão publicada em português aqui, né, no início do ano, e aqui eu vou abordar aqui durante a nossa conversa, tá? Bem, veja, assim, todo esse movimento aqui que eu expliquei, né, é porque também, assim, ó, o relato integrado, ele passou a fazer parte da, quer dizer, não existe mais esse IRC, o relato integrado passou a fazer parte da Fundação IFRS, né? E pronto, dizer, não, acabou, agora tem uma outra norma. Não, o importante é que eu trago todos essas logo aqui, né, dessas empresas, é porque essa norma, ela bebeu na fonte, né, de vários dessas, né, do relato integrado, do SAS, do TCFD mais fortemente, tá? Mas ela menciona o GRI, então ela usou já um conhecimento que estava estabelecido. Então, daí a importância, né, da gente continuar aí a estudar o relato integrado, tá? Muito bem, já falei aqui, então já falei todo esse histórico aqui, está nos slides para que vocês possam ir consultar, né? De onde veio o relato integrado, né? Que essa instituição que criou já não existe mais, enfim. Opa, pulei muito aqui, né? Já fui para o final, desculpa. Tá? Então, já falei de tudo isto, desse início, né, aqui, e, assim, o relatório, né, de sustentabilidade, o relatório integrado, tem várias nomenclaturas, né, que foram utilizadas aí pelas empresas ao longo do tempo, né,
Com base aí na versão anterior, a gente tem vários, né, que estava sendo utilizada essa versão anteriormente para a elaboração do relatório. Agora que ela foi em português, né, quem optar por divulgar, então, vai elaborar de acordo com essa versão, embora não mude muita coisa, tá? Muito pouquinho, poucas as mudanças que aconteceram. Então, essa é agora a estrutura recente, né, que foi traduzida, que é a estrutura conceitual para o relato integrado. Aqui estão os links, né, desta estrutura. E aí eu vou começar a falar alguns conceitos fundamentais aí que estão presentes nesta estrutura, né, do relato integrado, tá? Essa estrutura internacional. Ela tem 7 princípios básicos e 8 elementos de conteúdo que serve para guiar, né? O relato integrado, como eu disse no início, ele é para ajudar a elaborar um relatório integrado, né? E ela explica como o relatório pretende, né, que as empresas expliquem, né, ao longo a sua geração de valor, tá? E não é só uma geração de valor dentro dela, mas sim também em função dos relacionamentos que ela tem, tá, com as suas partes interessadas. É uma abordagem bem diferente, né? E o principal aí, né, o principal usuário dessa informação são os provedores de capital financeiro, para mostrar como se dá, né, essa geração de valor, né, pelas empresas, tá? Então, é isso. Esse aqui é o sumário, então, para vocês conhecerem, com certeza vocês vão utilizar, né, o framework, né? Acredito que esse que é o último, para fazer análises, para buscar informações, porque ele é bem mesmo orientativo, tá? Então, como utilizar essa estrutura, ele traz os conceitos fundamentais, ele traz os princípios básicos, né? São 7 princípios e 8 elementos de conteúdo, ainda tem orientações para elaborar o relatório, tem um glossário, enfim, tem um documento aí bem completo, né? 55 páginas, até aqui não é muito. Quando eu apresento o relatório, né, o relato integrado, eu gosto de fazer bem essa distinção aqui, tá? Porque isso aqui é fundamental. Quando a gente pensa em relatório, a gente pensa em um relatório assim, eu vou consolidar informações no documento e vou divulgar. Isso sempre foi uma prática também das empresas, né? Eu saio buscando as informações. Mas aqui, nessa abordagem do relato integrado, não é bem assim. Eu tenho que ter vários procedimentos, eu tenho que ter vários processos para chegar a montar esse relatório. Então, tem duas palavrinhas, né, que agora está bem traduzida aqui nessa última versão, que é o relatório integrado, certo? O relatório integrado é um documento que vai trazer informações sobre a estratégia, a governança, o desempenho, as perspectivas da organização, né, no âmbito externo, né, como ela gera valor no curto, médio e longo prazo. Esse é o relatório, tá? Mas o relato, quando falo relato integrado, vem do inglês Integrated Reporting, que é o processo de fazer esse relato integrado, tá? E aqui tem uma definição um tanto complexa nesse momento, mas que eu vou explicar depois, que ele diz que é um processo que se baseia em pensamento integrado, tá? Para fazer esse relatório aí, né? Que é periódico, né? De uma organização. O que trata isso? Sobre geração de valor ao longo do tempo, tá? Então, é isto que é uma coisa é o relatório, outra é o processo. Por isso que o documento traz essas informações. E aí, como a gente diz aqui que ele vai relatar a geração de valor, não é? Essa figura ela é presente aí, né, no framework, tá? Que traz essa ideia de múltiplos capitais, certo? Dentro do relato integrado, então, nós não estamos falando só de capital financeiro, nós estamos falando de capital manufaturado, né, que são a infraestrutura, o imobilizado de uma organização, o capital intelectual, as suas patentes, as suas habilidades, né? O capital humano, né?
que trata, desculpa, que o capital intelectual, aquilo que é construído, né, a partir do capital, né, intelectual. E humano são as habilidades das pessoas, a lealdade, enfim, vários requisitos. Não é uma coisa, não são as pessoas contadas, né? Mas eu tenho uma definição mais formal para mostrar para vocês. O capital social de relacionamento, como ela se relaciona com as comunidades, com seus fornecedores, com seus stakeholders, tá? E o capital natural, o que ela usa da natureza. Então, esses são 6 capitais, né? Que através deste processo, tá? Que é aqui no meio, primeiro tem aqui, ó, o modelo de negócios, e esse processo de transformação, né? De insumos em produtos e também impactos. Por quê? Porque toda essa atividade, toda essa produção vai gerar impactos, tanto positivos como negativos, né? Tanto no curto, médio e no longo prazo, certo? Então, é aquela visão de insumos, né? Processamento e saída, né? Então, esse aqui é o processamento, mas também isso acontece, né? Dentro do quê? Né? De um propósito, missão, visão da organização, a governança, a análise dos seus riscos e oportunidades, a sua estratégia, a alocação de recursos, o desempenho, as suas perspectivas. Todos esses são elementos que terão de elementos de conteúdo que devem ser relatados, né? E que estão previstos aí nessa abordagem aí do relato, nessa estrutura do relato integrado. Do lado direito, vocês veem os mesmos capitais, mas tudo verdinho, entendeu? Aqui, né, verdinho só para separar, mostrando aqui, olha, entra esses capitais, há um processamento, passou por uma série aí de elementos que diz respeito à governança, como essa organização é administrada, não só um processo operacional, né? E daqui resulta novamente nesses capitais, né? Então, posso ter melhorado ou piorado esses capitais, né? Então, esse que é o processo. Então, eu posso criar, preservar ou eu posso destruir valor também, né? Então, esse capital financeiro passa por esse processo e ele pode se dentro desse processo, ó, capital financeiro, eu melhorei o meu capital intelectual, fiz investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, ele pode ter uma relação, né, daqui, né, essas entradas, ele se modificou e ele se transformou para melhor ou para pior. Eu posso ter usado recursos naturais e ter impacto, jogado meu resíduo, poluído rios, e esse capital natural ficou pior, né? Certo? Melhorei o capital pior, não só para a empresa, mas para outras pessoas também. Então, essa é uma figura ilustrativa que a gente vai ver, né? As empresas divulgando isso, né? E tal. Então, esses capitais têm uma definição mais formal, depois vocês podem ver, mas eles estão tratados como estoques de capital que as organizações dependem para o seu sucesso. Então, não é só, né, os recursos financeiros, né, as pessoas, aquela visão tradicional de insumos, processamento e saída, tá? E geração de valor é como se dá esse processo. Se ela a melhora, se ela traz decréscimos, enfim, né, nos demais capitais, tá? Então, aqui só vocês não vão enxergar essas letrinhas, mas é só porque é muito bacana esse infográfico da Fibria, né, de 2017, porque ele mostra esse processo dela operacional aqui, né, através de um desenho aqui no meio, né? Ele vai mostrando, né, todos os seus processos aqui, né, a sua cadeia de suprimentos, o que acontece em cada coisa, e mostrando os recursos que ela utilizou no início de um período e o que decorreu no final dele. O objetivo não é mostrar, mas só a ilustração geral aqui. Depois vocês podem abrir e ver, né? Então, ela vai mostrando e relatando o que ocorreu com esses capitais ao final de um determinado período. Esse aqui da CCR, a gente pode aqui ver melhor, né? Então, porque ele coloca aqui ó, o capital intelectual, né? Certo? Como conhecimento dos negócios, capacidade de atração, de locação de capital, gestão de contratos, transformação digital e inovação, coloca isso como capital intelectual. Então, exemplo, as empresas vão utilizando a estrutura e elas fazem uma divulgação, né, considerando aí a sua interpretação, né, desse relatório.
os recursos financeiros, as pessoas, coloco seus colaboradores, e olha só, não é só pessoas, mas os treinamentos que representam, né? Então, esse capital, a melhoria, né, das habilidades, os relacionamentos, fornecedores, né? Outros órgãos reguladores, os recursos naturais e tal. E aqui, né, ele coloca essa visão aqui ó, em nossos negócios, onde, e também mostra os impactos em termos de emissões de carbono, de consumo de água, acidentes de trânsito, olha só, entendeu? Então, ele faz um relato, né, desses impactos, né? Lembra que na figura eu trazia? Ela gera produtos, ela gera serviços, mas ela gera, que é o produto, mas ela gera impactos também. E também aqui o que, que ela gerou, né? Também em termos de aí de atendimentos, de pessoas, aí mobilidade urbana, enfim. Então, de acordo com o seu negócio, ela faz essa divulgação. Muito bem, aqui é que tem uma definição mais formal dos capitais, aí tá bem para vocês. E agora, sim, a gente, nossa aula vai até 16h30, né, Kassai? Eu vou deixar aqui, olha, eu vou. Kassai, você coloca esse link para nós no chat aí? Pode deixar. Tá. Então, aqui eu vou deixar, depois eu vou passando aqui um pouco mais e depois a gente olha o que vocês conseguiram fazer, né? Aqui é uma reflexão, né? Porque capitais, quando eu falei para vocês em capitais, ele sempre é uma relação que ela é uma relação, às vezes, inversa. Olha, para eu melhorar o capital humano, eu tenho que investir em treinamento. Então, consequentemente, eu vou precisar de capital financeiro. Então, olha, então eu reduzo o meu capital financeiro para aumentar, então, o meu capital humano. Existe uma relação um aumento em uma redução em um capital para aumentar outro. Então, eu coloquei uma questão para vocês pensarem nessa relação de causa e efeito entre os capitais, né? Então, pensar como o aumento em um capital pode afetar a redução de outro capital, ou como reduzir um capital, ele pode reduzir o outro também, né? Enfim, então essa é uma reflexão, porque às vezes, então, você pode investir, então, estou reduzindo o capital financeiro, para investir no tratamento dos meus resíduos, né? Eu vou melhorar, mas às vezes eu não vou melhorar também no curto prazo, né? Eu vou melhorar no médio, longo prazo. Então, essa é uma visão que precisa considerar o tempo, né? Para eu pensar nessas relações, tá? Então, não é uma reflexão fácil, é uma reflexão complexa, né? Que depende até de pensar em um negócio, um exemplo, enfim, tá? Mas deixa então aí essa reflexão, né, para vocês, né, pensarem aí um pouquinho. E muito bem. Já passei isso aqui, o que é um relatório, o que é um relato integrado. É que aqui nessa definição falou num construto muito interessante, tá? Que é o pensamento integrado, né? Então, quando o relato integrado traz essa ideia de que é preciso ter um processo baseado em pensamento integrado. Então, a gente vai ver assim, mas o que é pensamento integrado? A gente já ouviu falar em pensamento sistêmico, né? Pensamento sistêmico, eu gosto até de comparar pensamento sistêmico, porque pensamento sistêmico é uma visão dessa, de causa e efeito, relacionamentos, porque a gente está lidando com uma questão complexa, né? Que aquilo é múltiplos capitais, eu não estou pensando só em maximizar o lucro, eu tenho que olhar a relação entre os capitais para eu criar valor, né? Certo? Porque se eu estou numa comunidade e estou degradando o ambiente, eu crio uma relação ruim com essa comunidade, a minha reputação pode ficar, né, aí manchada. E quanto que isso vai custar? E acaba tendo um impacto financeiro também, né? Então, são essas relações que a gente tem que pensar eu não tenho um bom ambiente de trabalho, isso afeta e eu estou perdendo meus funcionários, né? Então, não estou investindo num bom ambiente de trabalho, na formação, nos cumprimentos também, né?
de leis, né, como a gente vê, ou acompanhamento de contratos terceirizados, e isso acaba também, né, complicando aí, né, a minha reputação, ou tendo multas, enfim, que vai ter um impacto financeiro. Então, o pensamento integrado é considerar esses relacionamentos, tá? Não só entre capitais, né, mas também como são as minhas unidades operacionais, a minha cadeia de suprimentos, toda a minha cadeia de valor, de fornecedores, né? Como que isto, né, pode impactar o meu negócio, que relacionamentos que eu tenho aí, tá? Certo? Então, o pensamento integrado, no relato integrado, ele é um construto muito forte que diz que ao longo do tempo, quando as empresas começam, as pessoas começam a praticar essa ideia, né, do seu negócio e dos capitais e dessa interdependência entre capitais para criar valor, isso vai ajudar a tomar decisão, a melhorar as decisões, né, e ele vai ajudar a ter uma alocação mais efetiva, certo? Se isso vai se comprovar, a gente não sabe, né? Mas esse ciclo de pensar e pensar, é claro que gera conhecimento, né? Então, essa ideia é uma coisa bem presente, inclusive, mesmo, né, agora, dentro da Fundação IFRS, há um conjunto de materiais lá muito interessante, né? Inclusive, Kassai, hoje tem até uma apresentação do Fernando Fonseca e do Cláudio sobre pensamento integrado, eles estão trabalhando nisso, né? Porque é algo assim muito relevante. A gente precisa, como dizer assim, está ligado a soft skills. A gente precisa largar também o nosso pensamento para poder entender essa lógica, né? Também que de complexidade, né? Tá? Muito bem. Aqui mais algumas coisas, né? E agora sim, trazer para vocês ou algumas questões relacionadas ao. Falei que lá no documento existem 7 princípios e 8 elementos de conteúdo, tá? O relato integrado, ele não é um modelo de relatório. E ele também não dá indicadores, falar que indicadores, que nós vimos o exemplo ali, né, que as empresas divulgam, né, mas no relato integrado você não vai ver nenhum conjunto de indicadores. Por quê? Porque o relato integrado, ele tem uma natureza principiológica, é assim que a gente diz, certo? Ele dá, olha, tem princípios que vocês devem seguir, né? Tem aqui um conjunto de orientações para elaborar, tem 8 elementos aqui de conteúdo. Tem aqui alguns processos que vocês devem fazer, mas ele não diz como, né? E não dá esses indicadores. Esses indicadores, as empresas vão buscar elas mesmas, né? Dentro da sua atividade, elas têm. O GRI tem muitos indicadores, que é outro protocolo. O SASB tem muitos, né? Tem muitas informações sobre materialidade e também tem muitas ideias, tem muitos elementos ali para usar, né, os indicadores, enfim. Então, aqui ele é principiológico. Então, ele tem 7 princípios, tá? Certo? Que as empresas devem seguir. Lá, foco estratégico, orientação para o futuro, conectividade de informação. As empresas têm que contar uma história, certo? É uma história, né, que vai dizer assim, né, esse relatório ele vai dizer sobre como ela cria valor, mas como que está ligado isso com o seu negócio, com as suas perspectivas, com o seu desempenho. Ela vai contar esta história, tá? As relações com as suas partes interessadas, que é focado nos investidores, mas as partes interessadas são os fornecedores, são os funcionários, né? São as comunidades onde elas têm operações, né? E o conceito aqui, né? Aqui muito forte também, que é a materialidade, tá? Que é o quê? É uma definição do que as empresas devem divulgar, quais os temas que elas devem divulgar. Então, materialidade é sobre, né, definir, no caso do relato integrado, tá? Que ela tem outros conceitos, definir quais são os temas que afetam a capacidade da organização de criar valor no curto, médio e longo prazo.
O relatório integrado deve ser conciso, deve trazer confiabilidade e completude, coerência e comparabilidade, são conceitos importantes, né, que devem ser olhados, né, para considerados para que você tenha um relatório, né, que traga elementos mais enxutos, não aqueles relatórios enormes com um monte de informações, mas traga aquilo que é necessário. Que ao divulgar de uma maneira no ano, se divulgue de outra forma, no outro, no outro, no outro. São elementos aí, né, são características de qualidade, né, da informação, mas isso é o desejável, é o que o relatório traz e pede para que as empresas façam, né? Quando nós analisamos relatórios, nós vamos analisar se de fato elas estão seguindo aqueles elementos, aqueles princípios que estão na pesquisa. Nós fazemos, eu trabalho em pesquisa, né, de relatório de sustentabilidade, é uma área de análise da divulgação de relatórios, tá? Gente, falei bastante, mas olha, tem alguma questão? Vocês querem fazer alguma questão? Acho que é um momento aqui antes da gente partir aí para mais essa finalização aqui. Eu não estou vendo perguntas, não tem? Olha que aí eu vou fazer perguntas, hein? Não tem nenhuma, né, Kassai? Não, é só, Comentar? está tudo certo, elogios, boa tarde, né? E Uhum, já coloquei a reflexão e alguns uhum. acho que já estão respondendo. Ah, que ótimo. Tá bom. Então aqui, como eu disse para vocês, é muito grande, então a gente estou focando em alguns pontos que também são objetos das novas normas, a questão de materialidade, então por isso que eu vou trazer o exemplo, né? Porque esses elementos de qualidade do relatório, né, eles também agora são trazidos dentro das novas normas, né? E realmente aí normas as empresas têm que fazer. Aqui não, aqui é voluntário. Né? Então, nós, nas nossas pesquisas, a gente ia olhar isso, essa qualidade, né, dessa divulgação, se elas estavam seguindo ou não, e a gente observava, não, no ano põe uma coisa, mas no outro ano muda, tira, se não foi bom, ela tira, quer dizer, porque não havia uma padronização. Se ela foi bem, ela divulga, se ela não foi, ela não divulga, né? Bases diferentes, né? Então, porque não havia uma padronização. Então, a gente trabalhava muito com isso. Mas voltando aqui, então, ao materialidade, né? Vamos mostrar aqui por quê? Porque dentro esse princípio de materialidade, mas dentro lá do guia, do framework, ele dá um conjunto de processos para fazer isso. Você tem que identificar, tem que analisar, tem que priorizar. Quais são esses temas que são importantes para essa empresa, né? Que pode afetar essa capacidade de criar valor? Não só para ela, mas também para outras, né? Por quê? Porque o não criar valor para outras partes interessadas pode comprometer o seu valor, como eu estava dando aqueles exemplos, né? Eu não olho meus contratos de terceirização, contrato uma mão de obra escrava, né? Certo? Ou infantil. Isso gera, né? Gera problemas, né? Vai gerar multas, vai gerar problema de reputação, vai gerar uma série de coisas, então compromete também a minha capacidade, né, de criar valor para mim mesma, para a minha própria empresa, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da Suzano, tá? No relatório da Suzano de 2021. Então, isso é uma prática, as empresas divulgarem, porque é preciso divulgar, tá? Está dito lá, é um elemento de conteúdo, divulgar como ela faz isso, como ela define essa materialidade, com quem que ela conversa, quais as partes interessadas que ela conversa. Depois vocês podem ver aqui tem uma identificação, análise dos documentos, essas interações aí, né, que ela faz, ela vai identificar. Depois ela vai priorizar, e aqui ela vê que bebe em algumas fontes aí, de alguns protocolos, como o SASB, protocolos específicos da indústria, né, dela, né? Depois ela vai analisar esses resultados aqui de acordo com a percepção dos stakeholders e vai fazer uma matriz. Olha aqui, a matriz é uma perspectiva interna da empresa, né? Como que esses impactos, né? Perspectivas internas, significância dos impactos de estratégia para a companhia, tá? Depois ela tem aqui no outro, aqui
No outro eixo, né, a perspectiva externa, tá? Uma perspectiva de stakeholders externa. Então, com isto, né, ela gera aqui uma matriz, tá? E aqui a gente pode ver, olha, mudanças climáticas, é o primeiro, né? Tá? É o Suzano, né? Uma empresa, né, que tem a ver aí, né, com com agricultura, né? Então, mudanças climáticas, biodiversidade, né? Depois, desenvolvimento territorial, água, né? Muito importante, né? Direitos humanos, diversidade, gestão de fornecedores, inovabilidade, tá? Então, esses foram os temas materiais, aqueles que são importantes, que podem comprometer a sua capacidade de gerar valor, tá? E que ela deve relatar sobre eles, os temas materiais. Nessa perspectiva, é uma definição daqueles temas que a empresa deve relatar, né? Tá? Então, essa definição, e vai orientar também a elaboração desse relatório, analisar riscos, oportunidades, ele orienta isso, tá? Então, o que é importante para nós, né? Então, tem que pensar qual que é o meu negócio, né? E aí há uma definição, e essa definição tem que estar descrita, por isso que a Suzana está descrevendo aqui, como ela fez esse processo, e isso vai ser orientador, né, para ela fazer a sua divulgação, tá? Aqui, então, são os elementos de conteúdo, né? Então, são os 8 elementos de conteúdo, olha, o relatório abrange esses 8 que são vinculados uns aos outros, não são mutuamente excludentes, né? Enfim. Mas aqui, antes de falar dos demais, eu quero mostrar o último, que é a base para a apresentação, tá vendo? Esse aqui está relacionado com o que eu falei antes de materialidade. Como a organização determina quais temas, né? Os temas materiais que devem ser incluídos no relatório, né? E como esses temas são quantificados ou avaliados, tá? Então, isso aqui é conteúdo, ela deve apresentar isso. Por isso que eu digo, quando você olhar um relatório integrado, ela vai ter que apresentar em algum lugar, porque novamente, relato integrado não é um modelo de relatório, é um conjunto de princípios, elementos de conteúdo, procedimentos, que vão orientar para que ela faça o seu relatório, tá? Muito bem. Então, esse elemento, olha, é a visão geral da organização e do ambiente externo, elementos de governança, o seu modelo de negócios, né? Riscos e oportunidades que ela tem, estratégia de alocação de recursos, o seu desempenho, né? Se ela alcançou ou não alcançou metas, né? Objetivos estratégicos, os seus impactos, quais são os seus impactos, né? Como a gente viu naquele exemplo, né? Que eu mostrei perspectivas, quais são os desafios, as incertezas, né, que ela tem, né, e, finalmente, base para a apresentação. Então, todos esses elementos de conteúdo, se a gente voltar aqui, olha, eles estão refletidos aqui nesse processo de criação de nessa ilustração, tá? As empresas no início divulgavam bastante, depois elas modificam isso também, né? Vocês viram os 2 exemplos, não fazem exatamente assim, mas ela tem que relatar sobre esses elementos, sobre a governança, riscos e oportunidades, estratégia, impactos, seu processo aqui, seu modelo de negócio, como ela transforma esses insumos, né? O desempenho, as perspectivas, enfim. Então, esses são elementos que ela tem que relatar, são elementos de conteúdo no relatório, tá? E aqui está um exemplo também desses riscos e oportunidades, né? Tá? Então, veja que como é que aqui desculpa, saiu aqui do lugar, peraí que eu não estou vendo essa faixa aqui, pausar. É do Banco Bradesco, né? Então, olha como ela relatou, tá? Os seus riscos e oportunidades, gente. Olha que legal, tá? Risco e oportunidade, porque esse é um processo de reflexão também, tá? Eu tenho riscos relacionados, né? Então é um banco, tá? Vamos pegar só um elemento aqui, ó, para a gente só exemplificar. Tem o ambiental, né? Então tem aqui esses riscos, tá? Os impactos reais e potenciais, né? Tá? Das mudanças climáticas. Depois tem o social aqui também, saúde e inclusão financeira. Outro social aqui, à direita, emprego de qualidade.
e de governança, tá? Gestão responsável e desenvolvimento do negócio. Então, um exemplo, olha, aqui, mudanças climáticas. A transição para uma economia de baixo carbono cria oportunidades comerciais. Desculpa, primeiro risco. O efeito das mudanças climáticas pode levar a perdas financeiras, né? Porque pode ter riscos que os clientes, né? Como vocês viram, aconteceu no Rio Grande do Sul, isso se materializou, são riscos que se materializaram e a gente pode ver, né? Esse exemplo, né? Ao contrário aí, né? Ruim, né? E que nós vimos que o que que aconteceu, né? Ocorreu, né? Este essas enchentes e elas o que destruíram, né, muitas estruturas operacionais das empresas. Então, né, os clientes dos bancos tiveram perdas, consequentemente, o banco também, né, é afetado, né, por esse risco, tá? E aqui, né, é uma oportunidade em si, é um risco aqui, ó, a transição para uma economia de baixo carbono, ele cria oportunidade comercial, né? Criar produtos verdes, financiamento sustentável e tal. Impactos reais, o que eles colocam? Promover o financiamento sustentável e desenvolvimento de novos produtos para satisfazer a necessidade dos nossos clientes e atrair novos clientes. Posicionar o Santander, desculpa, eu falei Bradesco, né? O Santander, é que a faixa está me tampando ali, desculpa, gente. Posicionar o Santander como um banco sustentável e responsável, tá? Então, ela traz essa reflexão e divulga, né, esses riscos e oportunidades aí, claro que de uma maneira, né, mais sintética, né, porque trata-se aí de oportunidades aí que ela vai desenvolver, né, trabalhar. Então, veja, aqui a gente tem uma outra reflexão, tá? Aqui já, assim, eu passei vários elementos aí, né? O que, que traz esse sumário para a preparação, um pouco do que as empresas aí colocam, né, no relatório, quando ela diz, eu utilizo esse framework do relato integrado. E agora aqui uma outra reflexão, com base aí nos que vocês viram até agora, né? Quais os benefícios ou utilidade dessas informações? Vocês acham que tem utilidade? Pode dizer que não tem, tá? Para quem essas informações? Tem aquilo que o protocolo, o propósito dele, né, que ele direciona para um público específico, né, que são os provedores de capital financeiro. Mas será que tem outros usuários que poderiam se beneficiar, né? Então é uma outra reflexão, tá? Muito bem, gente. E implementação do Brasil, eu só vou passar assim esse aqui, a gente vai olhar um pouco ali o que vocês responderam, tá? Aqui dentro da Comissão Brasileira do Relato Integrado, a gente faz um acompanhamento aí dos relatórios das empresas. Então, a gente tem esse acompanhamento aqui desde 2012, né? E onde eram 12, porque foram as pioneiras, as empresas que foram teste, né, para a implementação aqui desse relato integrado, né, trouxe ao Brasil essa proposta, né, de elaboração de informações, são 12 empresas. E até 2021, na verdade, foram 64. A gente vem acompanhando, nós não acabamos ainda essa. Por quê? Porque elas, às vezes, quando a gente pega aqui, elas não divulgaram ainda, porque não tem um padrão de quanto elas têm que divulgar, né? Então, mas tá nessa faixa para cima, né? Em torno de 60, 80, a gente ainda está nesses levantamentos aqui, né? Então, cresceu bastante em empresas o quê? De capital aberto. Tem outras que fazem também relato integrado, que não estão na base, que não estão registradas aí na CVM, tá? Também utilizam. Aqui nós estamos pegando só aquelas que utilizam, né, o relato integrado, que são companhias abertas com registro no CVM, tá bom? Eu vou parar por aqui, né? E a gente vai ver aí, né, o que tem, né? Responderam aí, Kassai, ó, dá ponto, tira ponto deles, hein? Responderam? Fizeram a Sim, tarefa? responderam, já coloquei no chat aí. Ah, colocou? Peraí, Já. deixa eu ver, eu coloquei aqui o meu... Ah, tá aqui, ok. Vou olhar aqui. Ah, tá, você colocou aqui, certo, tá. E eles já É, responderam, né? ah, Tem muito... um aqui, ó, a empresa implementa políticas de investimento para melhorar condições de trabalho, Uhum, benefícios, etc., né? É o certo. capital humano, gerando engajamento
com a missão e o propósito da empresa e a performance do resultado, inclusive o financeiro. Certo. É E um na, exemplo que a gente pode dizer assim, né? Veja, então tem aquela relação, né? Tirou o capital financeiro, mas está melhorando. Às vezes essa melhora não é no curto prazo, né? Ela vai melhorar também o capital financeiro no longo prazo. No primeiro momento, eu melhoro as habilidades, o capital humano, né? Mas no prazo mais longo, por isso que o relato integral tem essa perspectiva, curto, médio e longo prazo. Né? Então, isso aqui, muito, muito bom. Parabéns. Importante. O que mais? O capital financeiro influencia muito a preço, sim, com certeza, né? Porque, vai ser vai melhorar o meu capital natural, né? O capital financeiro, né? Com certeza ele está influenciando muito, né? A presença de outros capitais, né? Tanto financeiro, o intelectual, né? O primeiro aqui, redução de recursos financeiros pode gerar aumento de recursos humanos, treinamento, refeições, saúde, melhoria de vida, né, das populações, enfim. Melhoria no capital de relacionamento, né, também, tá? Muito bem. Você quer ler o outro aí, Kassai? Acho que é, ficou se- cortado. Peraí, deixa eu ver se o meu direto, né? Pode ter é mais um. direto. Peraí, deixa eu ver como que eu faço isso. Porque aqui ficou pequeno. Ah, eu estava lá, mas eu estava vendo outra coisa. Deixa eu É. ver aqui o que que acontece com a minha planilha aqui, por que que eu não consigo atualizar ela. Aqui tem um, enquanto você acha, na reflexão 2 penso que o usuário principal do RI é o investidor e gestor. E no outro, tem uma outra opinião, as informações são importantes para os stakeholders, investidores, etc. Então, eu acho que Ah, aqui. é oportuna, né? Porque as duas respostas são corretas. Eu acho que a Hum, primeira está correta no sentido assim, se ele colocar no relatório tudo que é importante para todos os stakeholders, vira um GRI de 200, 400 páginas, né? sim. Então, tem que começar com a visão do que agrega valor para a empresa, dentro e fora, e não elimina o relatório, o GRI, né, por exemplo. É, isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Peraí, aqui, desculpa, eu queria olhar de novo aqui. Aquisição, gestão, as informações importantes para isso, exatamente. Tá? Eu só penso que o usuário. Esse aqui, penso que o usuário principal. Esse aqui, você. Desculpa que eu não percebi. Você leu esse aqui inteiro? Penso que o usuário principal. Sim, É, ainda seja investidor, gestor. ok. Muito bem. E as normas que são trazidas também, né, pela IFRS, sim, também é o principal gestor. Mas as informações, elas podem ser utilizadas, elas bem feitas, né, gente? Porque o que acontecia, É, assim, você não tendo uma padronização, não dá para acreditar no relatório. Mas a partir do momento onde que haja uma padronização, a regulamentação, a verificação, né, ela tenha uma informação que seja fidedigna, é possível que outros usuários também possam usufruir dessas informações, né? Você vê que são informações sobre capital natural, né? Sobre pessoas, enfim, né? Sobre os funcionários. Então, pode sim, né? Usufruir destas informações, tá? Muito bem. Voltando, deixa eu ver aqui. Bom, aqui está vendo o meu slide? uhum, somos. Espera aí, aqui, está vendo o slide? Isso, agora sim, eu coloquei Me perdi aqui um pouco. Bom, gente, querem fazer algum comentário? Aí fique à vontade, viu? Vão tomando uma aguinha aqui. Aproveitem a presença da professora Solange. Perguntas, comentários? Eles vão fazer o trabalho esse semestre sobre o Hum. relato integrado, o conceitual, né? Sobre as cidades do Rio Grande do Sul. Se você tiver alguma dica. Nossa, muito bom, hein? Muito bom.
porque é muito interessante, né? Então, aqui também algo, você me lembra algo aqui que eu não comentei, né? O relato integrado, é uma proposta que foi para empresas, né? Mas as organizações públicas também, né? Também utilizam, né? Com as suas adaptações, as organizações públicas utiliza o relato geral, o TCU para suas unidades, né, controladas, elas reportam o relatório de gestão no formato do relato integrado, né? Então também é uma adaptação importante que foi feita, né? É, então, para cidades é muito interessante, né? Porque aqui você vê o usuário da informação, como é que a gente pensa nesse, né? Nós falamos aqui o usuário principal, né? O dono dos provedores de capital. E na cidade, né? Como seria o usuário principal dessas informações, né? A quem é destinado, né? Exato, né? O governo provém, né? Os capitais através dos impostos, né? Então, é uma reflexão interessante. Vocês já fizeram, né, Caçar em outras turmas de cidades, né? É, então, olhar aqui esses capitais que tem e qual o valor que é criado para cada um desses capitais, né? É uma coisa assim, que é importante também no relato integrado, quando é, é uma prestação de contas, né? Na verdade, aí acaba sendo uma prestação de contas, né? Bem abrangente, né? No caso das cidades, para as empresas também, né? Mas aqui no caso das cidades, ele pode ser considerado uma prestação de contas, né? Muito importante aí para o cidadão, né? Que é olhar que valor está sendo criado, né? É, então, acho que é uma coisa muito útil, né? Inclusive, muito útil aí para a população, para divulgar, né? Acho que governos aí, os municípios deveriam ter interesse, né, em divulgar. Não sei o quanto eles, né? Eles estão muito envolvidos com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Na verdade, as cidades, elas se envolvem mais com objetivos. Isso que é até um ponto também, um parênteses que eu queria dizer aqui. A maioria dos alunos aqui são contábeis, né? Mas a gente tem os alunos de administração, de economia, de outras áreas. Aqui na FEA Ribeirão Preto, o pessoal de administração, ele lida mais com objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós, pela nossa missão enquanto área, né, de conhecimento, nosso objeto de pesquisa, que são informações para úteis, né, para os usuários, né, então principalmente usuários de empresas, de organizações, enfim, nós nos preocupamos com essas questões. Então, por isso que a gente tem esse foco, né, de trabalho, que são os relatórios, né, porque ele trata de divulgação de informações, né, então que é um objeto, né, da contabilidade, informações para os usuários, né, das informações, desde que eles queiram, sejam úteis, né, para eles, né. Então, essa é um ponto importante aqui na área de contabilidade, que tratava de divulgação de informações financeiras, mas que agora, então, né, por todas essas mudanças, tá, e por essa normatização que vem aí, também vai cuidar de informações, mas não muda a natureza nas normas que vem aí, não é informação assim de sustentabilidade por ser, não, são informações financeiras ainda, mas relacionadas às questões de sustentabilidade, a mudanças climáticas, questões sociais, de reputação, enfim, de riscos, né, que afetam, né, as empresas, afetam os recursos financeiros das empresas, afeta o capital. Tá? Então, é disso que tratam as normas, né, IFRS, tá? O relato integrado não traz essa nomenclatura, ele traz aquilo que afeta a capacidade de gerar valor. Isso que são os temas que são importantes divulgar, né? E nas normas ele traz o que? Informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, tá? Então, impacta como impacta, né? É isso. Muito bem. Aqui, olha, eu trouxe também uma de asseguração, tá? Porque como tem aquela norma, né, que as empresas que divulgam de acordo com o relato integrado deveria também fazer asseguração. A gente tem um dado aqui, né, que apenas
36, né, fizeram, com empresas que são registradas na CVM, né, com registro no CFC, desculpa, e com empresas sem registro 15, outras nem fizeram a seguração. Daqueles 64 empresas, né, das 64, né, teve só uma parcela que realmente fez de acordo com o que está na norma, tá? Enfim, aqui no final eu trouxe aqui o texto da resolução, que vocês podem olhar, né? Essa resolução da CVM lá relativa ao relato integrado, né? Que é a CVM 14, né? Que quando elas decidirem elaborar e falar que é com relato integrado, então elas devem usar aquele CPC 09, tá? E deve fazer a asseguração limitada, tá? Muito bem, gente, eu acho que é isto, né? É, então, eu agradeço muito aí, estou aberta aí também, tem alguns minutos, né? Alguém se quiser manifestar, professor Kassai, né? Porque toda vez nós temos que revisitar esse material aí, né? Porque, Vinícius, nós estávamos falando isso, né? Sempre muita coisa que está acontecendo, e a cabeça da gente também trabalha de forma integrada, né? A gente começa a fazer conexão, e às vezes até misturar na cabeça o que uma coisa diz e o que a outra diz, né? Então você começa a fazer essas conexões. O relato integrado, olha, ele está atendendo ali, ele não está, o conceito é igual, mudou, o porquê, como, posso utilizar ainda, enfim. Então, a minha conclusão é que, assim, relato integrado é essencial, ele dá um conhecimento, ele dá uma capacidade de reflexão muito importante aí para as empresas, para vocês como alunos, para fazer os seus trabalhos ou a sua atuação profissional também no futuro. Eu agradeço, espero ter contribuído. Muito obrigada. Tá bom, eu vou encerrar aqui a gravação. Podemos dar por encerrado, então, a aula, a palestra, exatamente 16h30, né? Pontual. Pontual, Muito corri um obrigado mais pouquinho. uma vez, e parabéns pela palestra aqui. Ok, obrigada.